O governo argentino anunciou mais uma série de medidas que podem gerar um impacto de liberdade e sim traduzir em uma atratividade maior de capital para a economia local. Vamos entender quais foram essas medidas e será que ele conseguiu desarmar a bomba das LELIQs, que eu já expliquei num vídeo mais detalhadamente. Irei repassar agora de forma extremamente sucinta para que possamos dar sequência nessas novas medidas anunciadas nessa semana. Se deixarem a Argentina trabalhar por pelo menos 1 ano e meio, depois de uma deterioração de longas décadas, teremos um país com bastante sucesso econômico. Pois bem, vamos lá entender o que aconteceu. A bomba que precisa ser desarmada, como eu já gravei num outro vídeo explicando detalhadamente, basicamente é o problema das LELIQs e dos passes. As LELIQs são aquelas dívidas, os passivos do Banco Central da República Argentina, com prazo de 28 dias, ou seja, a cada 28 dias vencem a dívida. E os passes é o mesmo passivo do Banco Central, porém com vencimento de incríveis 1 dia. Veja a falta de confiança dos investidores ao exigirem aqueles poucos que ainda emprestam ao governo argentino um prazo médio de 28 dias e de 1 dia. Acontece que as LELIQs, com prazo de 28 dias, remuneram aos investidores 133% ao ano. Ou seja, os juros da dívida do Banco Central argentino para remunerar quem empresta o dinheiro a eles, mais do que dobra ao longo do ano. E isso, obviamente, é uma bomba que precisa ser desarmada, que está dentro do balanço do Banco Central, e como o objetivo final de Javier Milei sempre foi acabar com o Banco Central e dolarizar a economia, a única maneira de terminar esse objetivo, de seguir com esse objetivo, é retirar todos os passivos do balanço do Banco Central, amortizá-los, ou seja, pagar essas dívidas ou transferi-los a outra instituição, como por exemplo o governo. Mas essas medidas anunciadas no começo da semana dão um passo importante nessa direção. Sim, podemos, e há uma discussão, inclusive eu pertenço a uma delas, se seria mais interessante dolarizar de imediato a economia ou se seria através de alguns passos, como buscar uma confiança maior, cuidando do quadro fiscal argentino, para aí sim partir para a dolarização. Mas deixando esse bate-papo de lado, esse debate que é super pertinente, o governo argentino vem anunciando uma série de medidas na direção dessa dolarização, que ele mesmo fala que não deixará de lado. Pois bem, conforme a gente consegue ver aqui, saiu em La Nación, um dos principais jornais argentinos, em que o Banco Central deixa de emitir essas LELIQs e baixa as taxas de juros, baja las tasas de interés. Vamos só lembrar que outro grande problema é que o montante percentual dos gastos governamentais frente ao PIB chegou nesse último governo em incríveis 39%. Ou seja, é outra bomba que precisa ser desarmada, porque isso é dinheiro público subsidiando principalmente setores e empresas de energia, transporte, combustíveis, como eu expliquei nesse outro vídeo que eu mencionei que está disponível no meu canal. Hoje na Argentina você tem basicamente 8% do PIB subsidiado com dinheiro público. Essa é uma bomba porque não tem mais dinheiro para subsidiar. E mais, quando você subsidia, você controla preços. Ao controlar preços, você mantém esses preços artificiais. E aí você só consegue manter os preços artificiais injetando dinheiro público. Uma injeção de capital na economia é uma bomba inflacionária. E você mantém os preços artificialmente baixos, preços controlados, leva inevitavelmente à escassez de bens e serviços, que faz com que as pessoas busquem o mercado negro, o mercado informal, a um preço muito mais alto para conseguir suprir a demanda por determinados produtos ou serviços. Pois bem, será então que o problema da Argentina foi efetivamente resolvido
quando o Banco Central agora acabou de anunciar que deixará de emitir as LELIQs, simplesmente tirou do seu balanço e o problema já está resolvido? Obviamente não. Mas vamos entender como isso funciona um passo a mais na direção da dolarização e de trazer um pouco mais de saúde à economia tão deteriorada por longas décadas de governos populistas, deixando claro que o objetivo final deles sempre é a dolarização, que assim seja, porque é uma campanha de Javier Milei. Então, por que o Banco Central, segundo eles, não dolariza de imediato a economia? Basicamente, não há financiamento externo suficiente para cobrir os gastos governamentais que o governo da Argentina precisa cumprir em D0. Além do mais, não tem também suficiente demanda para que investidores locais argentinos comprem a dívida, ou seja, financiem os gastos públicos. Então, eles não conseguem fechar as suas contas porque os gastos são maiores do que eles conseguem captar de dinheiro. E como eles fecham essas contas para honrar os juros da LELIQ e dos passes? Imprimindo dinheiro. Quando o Banco Central argentino imprime dinheiro, ele injeta esse dinheiro na economia para financiar os seus gastos. E isso é altamente inflacionário. Portanto, eles não podem, segundo o governo, acabar de cara com o Banco Central, porque eles precisam cobrir esse saldo negativo, desarmar essas bombas da LELIQ, diminuir o passivo do Banco Central argentino, as dívidas, consequentemente levando mais confiança, diminuindo a taxa de juros, passar essa dívida ao balanço do Banco Central e aí sim chegar à dolarização. Esse é o caminho deles. Eu acho que sim, poderia, como eu falei, entrar no debate mais profundo se valeria a pena dolarizar de cara, uma vez que a inflação irá acelerar sim ou sim, como foi amplamente falado durante a campanha por todo o efeito da inércia dos últimos anos de impressão de dinheiro. Pois bem, voltando aqui, se o Banco Central não tem saldo suficiente para cobrir a diferença entre o que ele gasta e o que ele consegue captar de investidores, se o Banco Central argentino não paga essa diferença, ele iria a mais um default, ou seja, calote da sua dívida que a Argentina já deu 10 desde os anos 2000. Portanto, o que eles precisam é aumentar a atratividade da dívida pública para que assim mais pessoas emprestem dinheiro ao governo argentino e eles possam, através de uma taxa de juros menor, conseguir fechar as suas contas, privatizar, sobrar caixa, passar a buscar um equilíbrio nas contas fiscais, levando assim uma confiança maior ao mercado e abrindo a torneira do crédito, ou seja, as pessoas passarem a ter confiança para emprestar dinheiro ao governo argentino. Agora, ao analisar o passivo remunerado do Banco Central da República Argentina, ou seja, a dívida que o Banco Central da República Argentina tem, está mais ou menos em 30 bilhões de dólares, somando as LELIQs, os passivos remunerados de 28 dias e os passes, o passivo remunerado de 1 dia. Essa é a dívida do Banco Central somada basicamente entre LELIQs e passe. Para isso, eles precisam acabar com essa dívida para chegar ao processo de liquidar o Banco Central. Você não consegue acabar com o Banco Central para dolarizar a economia se ele tem um passivo dentro do seu balanço. Esse passivo, essa dívida, precisa ser paga. E hoje, essa dívida, como eu venho falando, até o último dia do governo anterior, eles vinham imprimindo dinheiro para cobrir esse saldo negativo, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e o que ele consegue captar. Mas, como que eles conseguiram fazer com que alguns argentinos ainda emprestem dinheiro ao Banco Central? Pois bem, se todas as pessoas resolvessem gastar mais ainda os pesos que eles têm em mãos, seria ainda mais inflacionário. Vamos lembrar que a Argentina está com uma taxa de inflação oficial de 150% ao ano.
Na rua, eu testemunhei lá que a inflação está mais de 400% ao ano. Pois bem, as taxas de juros mais altas que eu mencionei aqui no começo do vídeo, das Leliqs pagando 133% ao ano, faz com que as pessoas, algumas pessoas que detêm peso, emprestem esse dinheiro para comprar Leliqs através dos bancos. Ou seja, você é um correntista argentino, deixa teus pesos lá depositado na conta corrente dos bancos, o banco usa esse dinheiro para comprar Leliqs, ganha 133% para remunerar o seu dinheiro ao ano e esse dinheiro vai para o governo. Então veja que é uma escadinha onde o correntista de um banco convencional acaba financiando o déficit do governo usando dois intermediários. O banco comercial dele, no qual os pesos estão depositados, que, através do banco, ele vai ao Banco Central para comprar as Leliqs ou os passes para ter uma remuneração em cima desse capital. Vale lembrar que para comprar Leliqs, você precisa ser um banco. A pessoa física hoje, até a medida anunciada, não compra essas Leliqs. Portanto, é interessante analisar essa cadeia de financiamento da pessoa física que chega até o governo final, tá? E como solucionar isso, então? Pois bem, incentivando o cidadão comum a emprestar a longo prazo para o Tesouro e não a 28 dias ou a um dia para o Banco Central. Afinal de contas, ele quer tirar o passivo, a dívida, do Banco Central da República Argentina. E se a dívida continua através da compra de Leliqs, que é um passivo do Banco Central, isso se torna realmente infinito. Então, essa medida anunciada, que é a primeira parte do plano no começo da semana, fala exatamente isso. Os correntistas poderão financiar diretamente o governo a longo prazo, sem ter o Banco Central intermediando isso. Vamos entender como isso funciona. Número 1 dessa medida, o Banco Central da República Argentina vai deixar de ofertar Leliqs ao sistema bancário argentino. Quando a dívida existente de 28 dias vencer, o Banco Central da República Argentina pagará aos bancos os pesos que representam o vencimento dessa dívida. Se você emprestou lá 1 milhão de pesos, você tem depositado 1 milhão de pesos na tua conta corrente, o banco foi lá e comprou 1 milhão de pesos em Leliqs. Quando vencer esses 28 dias, você tem 1 milhão de pesos, mais os juros do período, e o banco não poderá comprar mais Leliqs com esse dinheiro. E isso pode levantar uma questão. Ora, se antes o governo tentava que as pessoas não gastassem mais o dinheiro e sim comprassem mais Leliqs para financiar os altos gastos do governo, agora, se o Banco Central vai devolver esse montante em dinheiro, portanto aumentar a base monetária, isso seria altamente inflacionário, certo? As pessoas teriam os pesos, gastariam esses pesos e mais pessoas gastando, mais peso em circulação, o valor dele cai e os preços dos produtos e dos serviços sobem. Pois bem, aí que entra essa medida. O que eles vão fazer é que o Banco Central não mais emitirá a Leliq, mas o banco comercial ele vai remunerar, ele passa a ser obrigatório a remuneração dos seus correntistas em 110% ao ano. Vamos lembrar que o correntista ganhava 133% ao ano quando ele deixava o dinheiro no banco, o banco ia lá e comprava Leliqs, certo? Agora o correntista passa a receber 110%, menos do que os 133%. Em contrapartida, em paralelo, melhor dizendo, os bancos são obrigados a te pagar esse 110%, porém, os passes, dívida de um dia, passarão a remunerar os bancos em 100%. Ou seja, eu deixo meus pesos depositados no banco A, o banco A compra passes
e recebe 100% de remuneração. Só que ele precisa me pagar 110% de remuneração. E aí, obviamente, o banco passa a ter um prejuízo. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai comprar os passes para receber 100% de rendimento, uma vez que ele precisa me repassar 110%. Isso seria, obviamente, prejuízo para eles. E agora os bancos não poderão comprar mais as LELIQs, que remuneravam 133%. Então, as medidas do Milei anunciadas querem é que os bancos não comprem mais a LELIQ. Ele derrubou a taxa dos passes para 100%, obrigou os bancos a repassar 110% aos seus correntistas e, portanto, o banco passa a ter um prejuízo se assim o fizer. Então, o que ele precisa fazer? Investir esse dinheiro a longo prazo. Para isso vem a segunda parte do plano. Os bancos terão a possibilidade de investir esse dinheiro do seu correntista ao prazo de 1 ano e 3 anos, 1 a 3 anos, com um título de dívida emitido pelo governo argentino e não mais pelo Banco Central, atrelado à inflação. Ou seja, repito aqui, se você, correntista argentino, quiser usar os seus pesos, você vai ganhar 110% de rendimento dos bancos. Mas vamos lembrar que 110% é abaixo da inflação. Ou seja, os juros reais ele é negativo. O teu dinheiro rende 110% por deixá-lo no banco. O banco está ganhando 100% ao comprar os passes. Ele perde. Só que você, ao ganhar 110%, está perdendo para a inflação, que já está acima de 150%. Portanto, o juros real do teu dinheiro é negativo. Você perde poder de compra. O teu poder aquisitivo cai. Então, o Banco Central deixa de emitir a LELIQ, mas o governo central passa a emitir títulos de 1 a 3 anos atrelados à inflação. Isso você gera um estímulo nos investidores a investir a mais longo prazo, diminuindo o balanço, a dívida dentro do Banco Central da República Argentina, fazendo com que essas novas dívidas sejam emitidas pelo governo e não mais pelo Banco Central e agora atreladas à inflação. Ou seja, se você emprestar o teu dinheiro direto ao governo, você, com prazo de 1 ano a 3 anos, você terá a manutenção do poder aquisitivo do teu dinheiro, uma vez que esses títulos estão atrelados à inflação desse mesmo período. Assim, os bancos também podem pegar o dinheiro dos seus correntistas, investir nesse título emitido pelo governo e não mais pelo Banco Central, com prazo de 1 ano a 3 anos, ganhando a inflação nesse período. E o banco também sai do prejuízo de ganhar 100% ao comprar um passe e remunerar o correntista a 110%. Claro, se o correntista argentino precisa do dinheiro no curto prazo, ele não vai investir ao prazo de 1 ano a 3 anos. Ele vai deixar no banco e ganhar os 110%. Agora, aquele dinheiro que ele não precisa usar, ele irá provavelmente emprestar ao governo direto, sem intermediação do Banco Central, ganhando a inflação desse período. Cabe dizer que aqui a gente vê um aumento da dívida da Argentina, do governo argentino, que agora passa a remunerar a inflação. A inflação hoje está acima de 150% e ele tinha um custo de remunerar 133%, que era o que ele remunerava pelas LELIQs. Aí a gente pensa, ora, o governo argentino vai piorar a sua situação, certo? Não é bem assim. A ideia do plano, e eu espero que realmente isso funcione, e é muito interessante ver essas peças funcionando. Ou seja, aqui a gente consegue ver que teve uma licitação onde o governo argentino lança uma dívida pública a um prazo de 1 ano a 3 anos, remunerando a inflação, e também o prazo de
passes em que passa a remunerar os bancos, remunerando os seus correntistas com 100%. Ou seja, o que efetivamente aconteceu é que as LELIQs, que deixam de existir conforme elas vão vencendo, elas se convertem em letras do Tesouro. Os passivos do Banco Central deixam de existir para passar a ser passivos do governo argentino e não mais intermediando o Banco Central, que precisa retirar todos os seus passivos ao longo do tempo para que ele possa ser liquidado e, por fim, a dolarização da Argentina. Portanto, assim você tira uma pressão de curto prazo do Banco Central da República Argentina e começa a retirar também esses passivos do Banco Central, que é uma bomba que precisa ser desarmada, tá? Além do mais, agora, aqueles investidores que queiram emprestar o dinheiro ao prazo de 1 ano ou a 3 anos para ser remunerados à inflação, ele abre uma porta para que mais investidores possam emprestar esse dinheiro. Lembra que eu mencionei que só os bancos poderiam comprar a LELIQs, usando o dinheiro, obviamente, dos seus correntistas e do próprio banco? Agora, o que ele faz é que o argentino convencional, o argentino médio, comum, ele possa ele mesmo comprar títulos do governo, como a gente faz aqui no Brasil. E aí você tira essa pressão de curto prazo do Banco Central e joga mais longo prazo, emprestando a 1 ano e a 3 anos para o governo. Além do mais, você pode também ver os bancos comprando esses mesmos títulos, ou seja, há mais possibilidade de um número maior de investidores financiarem o governo a um prazo maior. Claro que esses investidores financiarão o governo, emprestarão para o governo, se perceberem o mínimo de responsabilidade, do caminho da responsabilidade que a Argentina está indo. E com essas medidas é justamente o que parece. Portanto, o que a gente vê é uma retirada do balanço do Banco Central, para que ele possa em algum momento, no curto prazo, ser liquidado e vir a dolarizar a economia, e também jogar essa dívida para o governo, e não mais, como eu falei, as LELIQs, que eram passivos remunerados do Banco Central. Assim, aqueles que querem manter o poder aquisitivo, ou seja, que o seu dinheiro renda como a inflação, investirá a mais longo prazo, nos títulos públicos de 1 ano a 3 anos. E o que o governo fala, basicamente, aqui é: renuncie gastar os seus pesos agora, empreste ao governo a mais longo prazo para manter o poder de compra do seu dinheiro, manter o seu poder aquisitivo. Assim começa um ciclo de financiar o tesouro sem passar pelo Banco Central. E você começa a ver essa limpeza do balanço do Banco Central, que precisa ser ou será liquidado num breve momento. Com isso, resumindo, o governo trocou as LELIQs, passivos do Banco Central, remunerando 133%, com prazo de 28 dias, para ter agora um título emitido pelo governo com prazo de 1 ano a 3 anos, remunerando 180%, ou remunerando a taxa de inflação. Só que os 180% remunerado de 1 ano ainda é abaixo da inflação. Então você tem um estímulo a emprestar a um prazo mais longo para ter o rendimento atrelado à inflação e manter o seu poder aquisitivo. Além do mais, hoje, quinta-feira que eu estou gravando, foram anunciadas 30 novas medidas, além dessas que eu acabei de explicar das LELIQs. Quais foram elas? Basicamente, reforma trabalhista, espaço para privatizações transformando todas as empresas públicas em SA, sem mais controle estatais, imposição de preço-tetos em aluguéis e combustíveis, revogação da lei das gôndolas, em que impunha uma quantidade obrigatória que determinadas empresas podiam disponibilizar nas gôndolas dos supermercados bens e produtos a um preço-teto estabelecido, modificação do Código Civil e Comercial para reforçar o princípio da liberdade contratual entre as partes, modificação do Código Civil e Comercial para garantir que as obrigações contratuais em moeda estrangeira sejam pagas na moeda acordada. Isso é extremamente importante. Ou seja, liberdade contratual entre as partes. Se eu quero comprar e você quer vender e a gente quer usar uma moeda qualquer, passará a ser permitido
na Argentina e desregulamentação dos serviços de internet via satélite. Basicamente, falei as principais, mas as 30 medidas anunciadas têm muito a ver com liberdade e liberalização do comércio, fim de imposição de preço teto, e esse fim de imposição de preço teto faz com que haja uma atratividade para voltar a produzir determinados produtos ou serviços que sempre tiveram, nos últimos tempos, melhor dizendo, tiveram controle de preços. Controle de preços leva sempre à escassez do produto, a aparecer esses produtos no mercado informal, e no mercado informal os preços são sempre mais altos. Portanto, espero que a maior parte das pessoas entendam que essas medidas são medidas de choque econômico liberais e que precisam de tempo. A Argentina chegou na deterioração fiscal depois de décadas. Não será em 1 ou 2 semanas que isso passará. Mas sim, são medidas que podem deixar o mundo de olho aberto e com muita inveja daqui a pouco. Muito boa sorte e viva la libertad!